tarde a todos, graça e paz. Eu sou o pastor Gilmar Pinheiro, sou juiz de paz, celebro casamentos. Eu quero falar um pouquinho então sobre isso, juiz de paz. Tem um cartãozinho, sou palestrante de casamentos, se você também tiver interesse, leva um cartãozinho. Então nós estaremos dando início a essa parte, juízes de paz. Quando fala de juiz, logo no nosso pensamento vem aquela palavrinha, julgar. Juiz é aquele que julga, que estabelece uma decisão, uma sentença. Então logo fica lá pensando, tem que ter uma formação, tem que ter conhecimento. Esse de fato é uma qualificação de juiz. Mas juiz de paz não tem nada a ver com julgar. Tanto é que o juiz de paz ele pode fazer mediação e conciliação. Mas depois, no final, ele estabelece a sua decisão? Não. Ele faz a mediação e a conciliação e a decisão ela é dada pelas próprias partes que estão envolvidas no conflito. Por que mediação e conciliação? É diferente. A mediação é quando existe um vínculo emocional. Exemplo, uma mediação é para membros da família, marido e mulher, pais e filhos, então existe um vínculo emocional. Na conciliação, existe apenas um vínculo contratual. Porque se você, de repente, não trouxer uma resolução daquele momento, pode perder ali o relacionamento entre um pai e um filho. Então, tem que ser conduzido de forma diferente. Então, por isso que tem essa grande diferença. Então, guarde isso. E o que o juiz de paz é, então? Eles são juízes leigos, não têm uma formação jurídica, mas tem competência para celebrar casamento e verificar processos de habilitação sem um caráter jurisdicional, sem um caráter jurídico. Mas como que eles fazem isso? Bom, são dois atos distintos. A habilitação e a celebração. É totalmente distinto, mas são totalmente ligados. O que é a celebração? É o ato de celebrar um casamento. E a habilitação é o ato de registrar o casamento. Nós estamos falando hoje de casamentos religiosos com efeito civil. Mas isso é legal? Sim. A sua base está na Constituição, no artigo que eu coloquei lá. A família é base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E no parágrafo 2º diz, o casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Quando eu digo nos termos da lei, quer dizer que existe uma formalidade. Se não for atendido à formalidade, o casamento é nulo. Não tem como ser registrado. E como funciona isso? Simples. Deve ser apresentado documentos no cartório. Então vamos falar um pouquinho do artigo 1525 do Código Civil, que traz aqui o requerimento para que o casamento possa ser habilitado. Então aqui diz alguns documentos. Certidão de nascimento ou documento equivalente. Autorização por escrito das pessoas sobre cuja dependência legal estiver em um ato judicial. O que é autorização? De repente, um jovem de 16 anos ele precisa então de algo mais. Por quê? Ele não tem ainda maturidade, não tem ainda os direitos garantidos para que ele possa realizar aquele ato. É um ato jurídico, é um casamento. Ele precisa também da declaração de 2 testemunhas. Quem já se casou sabe que tem que levar 2 pessoas para que sejam efetivado, porque todo negócio, como o casamento é um contrato, dentro do contrato tem que ter testemunha, senão ele não tem validade. E a declaração do estado civil, do domicílio, da residência. Então, se você se prepara para ser um juiz de paz, você tem que ter conhecimento do mínimo dessa documentação, porque alguém vai chegar e vai dizer, pretendo me casar, o que eu preciso? Aí você fala, não, você precisa ir até o cartório, estabelecer a sua habilitação, precisa levar os documentos, isso. Então, é uma grande pergunta que as pessoas mais perguntam. Que documento precisam? Está lá. Mas vai ser difícil decorar. Não. O artigo 1525 do Código Civil traz todos eles elencados. Agora, uma outra coisa. Fora isso, precisa de mais? Precisa. E se eu sou viúvo? Estou viúvo. Precisa da certidão de óbito do cônjuge falecido. O que mais? O RG. O RG, na verdade, é o registro seu de identificação, então você precisa levá-lo. Mas o meu é muito antigo e está plastificado. Tem que ser atualizado. Então você vai ter que tirar uma segunda via. Então esses são os documentos que um
Os nubentes devem apresentar no cartório para que seja feita a sua habilitação. Mas aí são dois tipos distintos, mas interligados, que é a celebração e a habilitação. Mas e se inverter? Pode ser feito um ou outro. Na verdade, as pessoas invertem. Pode ser feito a celebração e a habilitação depois, mas pode também fazer a habilitação e a celebração. Qual é o melhor? Fazer a habilitação primeiro, para que depois seja feita a celebração. Por quê? Pode ocorrer algum fator? Sim. E se as formalidades não estiverem corretas? Aquele casamento não poderá ser habilitado. E se houver impedimentos? Simples. Perguntas tais como essa. Um casal era casado, a esposa faleceu e ele agora pretende casar com a sogra. Ele pode? Ele está até você e falou assim, eu quero casar com a minha sogra. Mas e sua esposa? Ela faleceu, eu sou viúvo. Eu e minha esposa adotamos uma moça de 18 anos. No ano seguinte ela faleceu. Agora estou pretendendo me casar com aquela que era a minha enteada. Falei, pode? Simplesmente, um jovem de 18 anos encantou-se com uma garota de 15 e resolveram se casar. Eles podem? Sim, desde que os pais autorizem, pode. Não, não pode. Vamos acompanhar e ver tudo isso que são impedimentos. O casamento estabelece uma comunhão plena da vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. Quer dizer, quando você se casa, tudo isso se iguala. O parágrafo 1 diz assim, a habilitação para o casamento e o registro é a primeira certidão, serão isentos de selo. Nossa, o casamento então é gratuito. Olha que legal. A lei diz que o casamento é gratuito, é o civil. Só que para que você tenha gratuidade, você tem que assinar um atestado de pobreza, tem que dizer que é pobre. Aí eu costumo dizer para os casais, bom, vale a pena você começar uma família dizendo que é pobre e ainda assinando e reconhecendo firma? Aí eu prefiro pagar as taxas do cartório. Bom, opinião minha. Bom, aí o casamento, para que seja válido, ele tem que ocorrer e como que é? Todas as vezes que dizer conforme a lei, toda vez que você houver uma frase assim, conforme a lei, é que a lei exige algumas formalidades para que o ato jurídico seja validado. Se não obedecer às formalidades, ele está propenso à nulidade. O artigo 1515 diz, o casamento religioso que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo os efeitos a partir da data da sua celebração. Vamos supor que você inverteu, fez a celebração, fez a ata para que a habilitação fosse feita posteriormente, mas você não obedeceu às formalidades na hora de fazer a habilitação, é nulo, não é feito. Por isso que é importante conhecer um pouquinho do que é o casamento e as suas formalidades. O parágrafo 1º diz, o registro civil do casamento religioso deverá ser promovido dentro de 90 dias. O que quer dizer isso? Bom, fiz um casamento, mas aí eu esqueci de registrar, de repente estava com 91 dias, eu me lembrei, nossa, não levei a ata no cartório. O que aconteceu? Perdeu a validade. Que ele tem um prazo máximo de 90 dias a partir da data da sua celebração. Certo? O parágrafo 2º diz, o casamento religioso é celebrado com formalidades exigidas no Código Civil. Então, aqui fala algumas coisas legais. Requerimento do casal, deve ser registrado, que é a habilitação, a qualquer tempo, mediante prévia habilitação, perante a autoridade competente, e deve ser observado o prazo a qual nós estamos aqui falando. Então, será nulo o registro do casamento civil religioso se antes dele qualquer dos consorciados houver contraído outro casamento. Por isso que quando se faz no cartório a habilitação primeiro, faz lá, leva a documentação aos nubentes,
é expedido pelo cartório um edital de proclamas. O que é isso? É para que se haja alguém levantando a mão dizendo, não, eles não podem se casar. É para que alguém se manifeste dizendo, não, tem impedimento. Não, ele está casando com ela, mas ele é o meu marido. Então, o edital de proclamas, ele estabelece exatamente esta oportunidade. Sem o edital de proclamas, que é um tempo de verificação se há ou não impedimentos. E aí, acontecendo e correndo tudo isso, quando faltarem 15 dias, por isso que o cartório ele exige algo assim. O casamento ele deve ser marcado no mínimo 30 dias e no máximo 90 dias. Ah, eu quero casar daqui 100 dias. Não. Eu quero casar daqui 10 dias. Não pode. O mínimo é 30, o máximo é 90 dias. Por que 30? É o mínimo que ele precisa para que todos os trâmites e isso seja estabelecido. Para que tudo seja assim averiguado. O que é? Se há impedimento. Então podemos dizer que o casamento é um contrato na forma da lei, onde a manifestação da vontade. Aquilo que todo mundo pergunta, é de livre e espontânea vontade? Aí as pessoas dizem, sim, é de livre e espontânea vontade. E o local? Eu preciso casar no cartório? Não, então tem que ser no mínimo numa igreja. Não. O local, o código ele estabelece que o local pode ser qualquer lugar, público ou privado. Então, e o horário? Diz que do pôr do sol, do nascer do sol até o pôr do sol. Então, isso são algumas coisas que a lei estabelece. Então, quer dizer, pode ser a todo tempo. E a data? Bom, se você fez e estabeleceu o certificado de habilitação no cartório, a data é aquela que você escolheu e que está previamente estabelecida. Como diz, horário de celebração compreende do nascer ao pôr do sol. São os atos distintos que nós falamos, e aqui nós encontramos a formalidade da celebração dentro do ordenamento jurídico, dentro do Código Civil. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora, lugar, previamente designado pela autoridade que houver de presidir o ato, porque é um ato jurídico, mudou a sua vida. O que é um ato jurídico? O que estabelece um casamento é o quê? É um contrato. Mediante a petição dos contraentes, ou também em outros momentos você vai ouvir chamado nubentes, que se mostrem habilitados com a certidão, conforme o artigo anterior que nós já falamos, que está no artigo 1531. Então a solenidade ela será realizada na sede do cartório, com toda a publicidade, as portas abertas. Por que tem que ser com as portas abertas, né? Porque de repente você pode estar sendo fechado num cômodo, 3 quadros dizendo, se não casar, morre. É mais ou menos assim. Então tem que ser portas abertas. Ou por outro lado, de repente o noivo resolve sair correndo, se a porta estiver fechada, não tem como. A noiva também pode desistir, ó. Né, pastor Jonas? Cair no mundo. Não. Olha lá. Perante o quê? Há 2 testemunhas. As testemunhas são importantes. Se não tivesse testemunhas, casamento no cartório não se realiza. Os parentes podem não estar presentes, as testemunhas é fundamental. Exatamente. É quando... E aqui fala, querendo as partes e consentindo a autoridade celebrante, outro edifício, público ou particular. Ah, eu quero casar numa chácara, num restaurante, na minha casa. Pode. Qualquer lugar, não há nenhum impedimento. Então, essas são as formalidades. Quando o casamento... Está sendo feito. Não, o local, se é um restaurante, você tem que falar o local, se é numa chácara. Eu vou mais abaixo dar um exemplo e vou mostrar uma ata. Então, você pode ter hoje 2 ou 4 testemunhas, isso não há impedimento. Bom, o artigo 1535 diz que presente os contraentes em pessoa. O que está dizendo? Ah, vai lá... Pastora Sônia primeiro e depois o pastor Jonas vai lá para confirmar o casamento. Não, tem que estar os dois presentes no mesmo momento. Presente e testemunha. E diante do celebrante ou juiz de paz. De acordo com a vontade que ambos afirma, aí então ele vai dizer, então em nome da lei vos declaro casados. Isso é a parte que nós estamos falando, é a parte jurídica.
O artigo 1536, ele diz que do casamento logo depois de celebrado, ele deve ser lavrado no livro, no assento assinado pelo presidente do ato, pelos cônjuges, as testemunhas e o oficial. Quer dizer, quando você preenche a ata com todas as qualificações dos nubentes, ali então das testemunhas, você precisa de tudo isso daqui, que é uma série de exigências. Nome, prenome, a data da publicação, então tudo isso é expedido 15 dias antes pelo cartório chamado certificado de habilitação. Então isso é. Agora vamos rever as nossas perguntas. Qual é a idade mínima para se casar? Alguém sabe? Exatamente. Artigo 1517 diz que a idade mínima para se casar 16 anos. Então, pera lá. Então eu com 16 anos posso estar no cartório e me casar? Se houver o consentimento e a assinatura dos pais, sim. E se não houver, não pode. Não. Deve haver consentimento. É o parágrafo único. Se houver divergência entre os pais, aplicar-se-á o dispositivo do parágrafo de 1631, onde o juiz ele pode então preencher. Certo? Ele pode. Porque ele já tem adotado de todos os direitos e faculdades. Então ele já pode simplesmente, ele tem vida livre. Então, com 15, com os consentimentos dos pais, não pode. Só com 16. Ele tem 18, ela de 15. Tem que esperar completar os 16 anos. Isso é. Bom, vamos lá. O genro pode casar com a sogra? Pode. Mas ela é bonita, nova ainda. Pode, né? Não, não pode. Não. Então aqui nós vamos ver agora os impedimentos. Vamos lá. Quem não pode casar? Os ascendentes com os descendentes. Então, não pode. Isso é... Quem mais? Os afins em linhas retas. O que é afins? É aqueles que se tornaram parentes por afinidade. Por exemplo, a minha sogra é minha parente? É, por afinidade. É afim. Minha cunhada? Sim. Então você não pode casar. Mas vou morar junto. Aí é uma decisão totalmente equivocada. Não tem amparo. Não também. Tem a certidão no cartório. Por isso que existe o edital de proclamas. Para que tudo isso seja averiguado e se dentro das formalidades da habilitação há ou não algum tipo de impedimento. Olha lá. Pastor, há um caso aqui em Limeira que um pastor se casou com a cunhada depois que a esposa morreu. Pastor muito conhecido aqui nesse caso. Então. Será que não foi legal? Foi rapidinho. Tudo bem. Mexeu com toda a estrutura evangélica. Verdade. Mexeu a estrutura jurídica também, porque não pode. É um afim. Tá bom. Vamos lá. O que mais também? Irmãos unilaterais ou bilaterais, demais colaterais, até terceiro grau. Então não pode. Pessoas casadas. O cara já é casado, quer casar de novo. Mas não divorciou ainda? Não, não pode. O que mais? O cônjuge sobrevivente com um condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Como assim? O cara vai lá e mata para poder casar com a... E se for comprovado, não pode. O cara foi lá e matou o marido para casar com a esposa. Lógico, isso tudo tem que ser comprovado. É o que nós vamos ver embaixo, como que é feita essa comprovação. O que mais? Viúvo ou viúva que tiver filho do cônjuge falecido, enquanto não estabeleceu o inventário. Por que a lei proíbe esse tipo de casamento? Porque, de repente, se ela casar, os bens eles são transferidos para outro. Então, para preservar os bens dentro do seio da família, ela proíbe até que seja feita a partilha, até que todo mundo receba a sua parte, aí então ela está livre para estabelecer um casamento. Vamos supor que ela vai lá e casa com comunhão total de bens. Então, tudo que ela tem vai, mas espera lá, ela não fez a partilha com quem de fato tinha direito. Então, parcial pode. não, ela tem que fazer a partilha primeiro. Porque minha mãe casou. Como é que eu faço? A minha mãe é viúva e casou. Mas ela fez a partilha? Não. Tinha bens? Tem bastante. Bastante bens? O que eu faço? Eu mato meu padrasto ou eu espero
Não, faz a partilha, seja justo, volta lá e dê a quem tem direito. Tá vendo como que às vezes a gente não entende? O que mais? Divorciado enquanto não houver sido homologada a partilha. Tudo isso a lei resguarda o direito dos descendentes. Então é permitido aos nubentes solicitar ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas. Então ele pode simplesmente dizer para o juiz lá, ó, a partilha ainda não saiu, mas eu gostaria de me casar. Aí o juiz expedirá uma autorização. Então, espera lá. De repente ela recebeu uma autorização do juiz para se casar. Só que aí o que o juiz faz? O juiz estabelece ali que há uma partilha a ser feita. Então ficou lá amparado o direito dos descendentes. Por quê? O que pode acontecer? Vamos supor que uma mulher ela tenha lá 3 filhos e ela não fez a partilha e casou de novo. O atual esposo tem direito aos bens? Tem. Que assina? Tem. Vamos supor que um dos filhos falece e ele deixou 2 filhos. Você viu que uma coisa vai se complicando? Quem que agora tem direito? Os descendentes dos descendentes têm direito? Tem. Eles entram no polo também da partilha. Então, quando você estabelece, pede para o juiz vai estabelecer de ofício e vai resguardar que 50% dela é dela, ela pode compartilhar com o novo casamento. Os outros 50%, eles já estão resguardados, ainda que não fez a partilha, para quem? Para os descendentes. Então vamos ver. O impedimento ele pode ser oposto até o momento da celebração. Então se alguém conhece e tem um impedimento, ele vai ter e vai colocar até o momento. Então como ele pode ser feito? Ir no cartório. Se o juiz pode também fazer de ofício, tiver conhecimento, o juiz pode fazer de ofício. As causas suspensivas da celebração do casamento, elas podem ser arguidas pelos parentes de qualquer das partes dos nubentes. Pode ser pelos consanguíneos, pode ser pelos afins, pelos colaterais de segundo grau. Mas por que eles teriam direito? Por que eles fariam isso? Ué, você está vendo que a sua parte na herança está indo, descendo o rio abaixo. O que você faz? Eu tenho um filho, né? E está registrado. Só que ele não é casado com a minha sogra. Ele tem o direito... Só que os bens está registrado só no nome dela, da minha mãe. Isso na verdade não faz parte do casamento. Isso aí é sucessões. É uma outra coisa. Entendeu? Então, mas Isso. a gente pretende casar agora. Mas se no caso eles casar agora? Aí tem que ver como está a partilha, tem que ver quem é os descendentes. Aí é uma análise bem profunda. Sim. Então isso foge do juiz de paz. Isso aí é sucessões. Sucessões é só um advogado que pode fazer. Há filhos menores? Não. Então pode ser feito no cartório diretamente. O cartório também tem essa autonomia. Então as causas suspensivas ali, então, elas podem ser erguidas. Então por que a pessoa vai fazer isso? Porque ela tem interesse. Então os interessados que sempre. Então tanto os impedimentos quanto as causas suspensivas serão opostas em declaração por escrito. Então ela tem que fazer toda a declaração comprovando. Eu achei que era e fiz uma declaração falsa. Não tem, porque você tem que comprovar. Tudo isso tem que ter um fato que comprove exatamente isso. O artigo 1530 diz, o oficial do registro dará aos nubentes, vai falar, fulano de tal veio aqui e fez essa declaração. Então, não tem, vamos dizer assim, anônimos, não pode ser anônimo. Tem que ser por escrito, assinado e de fato comprovado, porque na hora que for falar para os nubentes vai dizer, Pastor Jonas falou que de fato você tem um grande impedimento, você é casada, você tem filhos, então tudo isso é de fato às claras. Por quê? Nós vamos entender mais abaixo por causa disso. Os nubentes que por fatos mencionados nesse artigo der causa à suspensão do ato, não será admitido a retratar-se no mesmo dia. Isso é coisas de retratação, vai lá se retratar porque houve um mal entendido, então isso chama-se retratação. Então vamos falar um pouquinho de regimes de casamento. Quem sabe quantos regimes de casamentos a lei estabelece?
Tá vendo? Quantos? Pode falar. Parcial de bens, comunhão de bens, total de bens, separação de bens e comunhão parcial de bens. 3. São 4. Universal. São 4. Por que é importante eu saber? Porque a pessoa de repente fala assim, ó, estou interessado em casar. Você então, como um juiz de paz, você vai dar a ela uma orientação, dizendo, bom, o que você tem? Ah, eu tenho 6 casas, tenho uma fazenda, isso e ele. Ah, ele não tem nada. Ah, então casa com comunhão total de bens. Não, você tem que, na verdade, dar a ela uma orientação. Bom, então você vai casar com comunhão parcial, que é o mais comum. Quando você não estabelece ao cartório qual é o regime que você escolheu, esse é o, vamos dizer, o escolhido. Então vamos lá. Pode. Isso é importante. Deu entrada lá, celebrou o casamento, depois já está executado e não tem mais como... Fez a celebração, registrou, não tem mais como mudar, a não ser via judicial. Nesse caso é muito golpe do baú, né? Exatamente. Por isso que é importante. Você convence a pessoa a se casar aceitando que seja uma comunhão total de bens. Mas Não tem nada. até eu queria, né? Depois ele mata a pessoa. Sim. Então, quais são? A comunhão parcial de bens. O que é comunhão parcial de bens? Nesse regime, funciona assim. O que você tinha é seu, os nubentes. A partir dali, tudo que adquirir é dos dois. Então, é assim, essa é a parcial. Comunhão universal de bens. Nesse regime, os bens adquiridos antes e durante, eles se comunicam e simplesmente fica tudo do casal. O patrimônio fica comum. Ah, mas ela tinha 10 casas, só tinha uma. Bom, agora ficou 5,5 de cada um. Se houver separação. Junta tudo. Isso é a comunhão universal. Separação de bens. Como que funciona? O que é seu, o que é meu é meu. Eu brinco e falo para a esposa assim, ó. O que é meu, o que é seu, eu só quero metade. É justo, não é? O que é meu, o que é dela, eu só quero metade. Estou sendo justo, né? A união estável, ela entra... Aí, então, só que daí ele casa. O que ele tinha antes é dos dois. Tem que dividir. Existe uma lei, né? Então, aí, na verdade, isso já foge um pouquinho do conceito do juiz de paz, porque isso já entra nas vias judiciais. Isso tem que ser para um advogado. Mas tá bom, vamos fazer 2 perguntas para você. Primeiro, essa união estável, ela era de boca ou havia algum documento no cartório? Não, no caso, só o filho registrado. O filho registrado não estabelece. Não estabelece que é a união estável. Ah, eles podem estar namorando há 10 anos. O que é uma união estável? É quando de fato há o interesse de constituir família com um período de mais de 6 meses, onde houver comprovações de fato. Ah, tem testemunha, eles moram de fato juntos. Há um interesse, há uma vontade de constituir uma família. Então, isso é estabelecido união estável. Ah, eles estão juntos aí há 10 anos. Mas tem vontade de constituir uma família? Não. Então, não é união estável. Pastor, hoje a união estável, por 3 anos você tem direito a um certo direito, e depois com 5 anos você tem um certo direito. Sim, não, na verdade... União estável, mas tem que analisar de fato e comprovar a união estável. Então vamos lá. O que mais? Separação de bens, que nós falamos, que é esse aí. Participação final num aquesto. Nesse regime, na constância do casamento, cada cônjuge possui seu patrimônio, administra e responde individualmente pelas suas dívidas. Então quer dizer, Deus por todos e cada um por si mesmo. É um casamento. Quer dizer que se a esposa morre, o marido morre, é a dívida que ele... É mesmo. Fica para os herdeiros. Os filhos. Que na verdade, fugindo um pouquinho do assunto, que isso já é concessão, você só responde pela dívida do outro até o patrimônio. Vamos supor, ela deixou 10 mil reais de dinheiro e deixou 8 de dívida. Você responde até quanto? Até 8. Ela deixou 10 mil, mas deixou 20 mil de dívida. Você responde até quanto? Até os 10 mil. Nada além. Ah, pensei que eu ia ter que... Não, você não herda a dívida. Mas você tem que dispor daquilo
que ela tinha para pagar a dívida. Aí sim, exatamente. Então vamos lá. Vamos fazer uma pergunta aí, vamos ver quem tá craque. Tá. Uma senhora de 70 anos vai casar com um rapaz de 45. Aí ela vai escolher o regime de casamento. E aí? Qual que ela escolhe? Separação total. Por quê? E se ela quiser casar com a comunhão universal? Aí ela que doe pra ele, então. E se ela quiser casar com a comunhão total? Ela não pode? Não. Não pode? Não. Não. Vamos lá então, ver aqui isso aí. Ó, é obrigatório o regime da separação de bens no casamento das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Pessoas maiores de 70 anos. Ela foi lá casar, já é automático. Ela não tem opção de escolher. Esse é o regime. Isso é Após os 70. isso é lei de agora? De 2002. Ah, tá, porque Regime separação dos bens. Então, no caso da minha mãe, ela casou com separação de bens. Porque ela Por isso que ela pôde casar. casou com 73, tá? Então, por isso, então agora eu descobri por que ela pôde casar sem fazer. Porque na verdade ela casou com separação, tá? Aí não teve O problemas. marido dela é 10 anos mais novo. Então, aí não teve como dar o golpe baú. Você viu como que a lei faz de tudo para preservar os golpistas? Proteger. Sim, guardar e preservar os bens de direito dos descendentes. Bom, todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. O que é suprimento judicial? É quando, por exemplo, alguém precisa casar, então ele tem que ir por essa. Um exemplo, menores, onde os pais um dos pais morreram, então precisa da assinatura do juiz. Então ele vai casar com qual? Separação total. Bom, por que tem que ter o edital de proclamas? Tudo isso está fundamentado no princípio da publicidade. Esse ato ele tem que ser público, para todo mundo saber. Aí, se não saiu o edital de proclamas, então, ele feriu um princípio, então ele tem sérios riscos de ser nulo. Então, as circunstâncias. Bom, vamos falar então um pouquinho do artigo 1531, fala do certificado de habilitação. Como eu disse, celebração e habilitação são atos distintos, mas interligados. O que é a certificação? O certificado de habilitação? É a habilitação que o cartório expede dizendo, olha, os nubentes estão aptos a se casarem. Passou por todas as formalidades, não há nenhum impedimento, não há ninguém que esteja bloqueando ou impedindo eles. Então, eles podem. Então, vamos lá. Para ser um juiz de paz, embora a Constituição determinou, eu quero então fazer um casamento religioso com efeito civil. O que eu preciso? Bom, eu preciso primeiro ter algum conhecimento, embora não haja uma exigência de que você seja formado em advocacia, nada, mas tem que ter algum conhecimento. E outra, você precisa de ter uma habilitação. O que é habilitação? Habilitação é que você pega um documento seu, todas as cópias seu, mas a qualificação de que você faz parte de uma associação ou de alguma denominação amplamente legalizada com CNPJ. Você vai precisar de uma cópia do contrato social e com toda essa documentação você vai a um cartório e você faz lá o seu registro e você fica apto a ser um celebrante de casamento. Então você passa a ter... Reconhece você. Aí então você precisa de todos os documentos. É isso que está dizendo aqui. E se o casamento sem certificado de habilitação, eu sou um pastor, não estou lá habilitado, eu fiz o casamento, tal. E como que faz agora para os nubentes reconhecer aquele casamento? A lei até estabelece, mas as formalidades podem não estar de acordo e esse casamento pode não ser habilitado depois. Mas é possível? O Código e a Lei 6.015, ela dá essa legalidade, mas os trâmites é muito mais complicado. Por isso que eu digo que o melhor passo é habilitação primeiro, celebração depois.
Porque se alguém for lá e fazer o inverso, faz primeiro a celebração para depois fazer a habilitação, você pode cometer um crime grave. Como assim? Não crime dentro do conceito eclesiástico e religioso. De repente aquele casal se abençoou, eles vão lá, vão para a lua de mel, volta e vai habilitar e não pode. Vai viver? Algumas vezes, Já. algumas pessoas sempre volta e meia estão solicitando o casamento, fazer celebração para depois a habilitação por algum motivo. Não, Porque tem algum impedimento. Então eles querem, na verdade, fazer o errado, mas com a bênção de alguém. ele depois com as fotos e tal, né? As fotos estão ali. Sim. Mas e se depois houver impedimentos e eles não conseguirem habilitar o casamento? Ah, mas vão dizer assim, não, mas nós estamos casados, você não viu? O pastor abençoou, o pastor declarou, e eu declaro, casado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí? De quem que é a culpa? Ah, é dos noivos. Não. Por isso que você tem que ter conhecimento. Por isso nós estamos hoje aqui, tendo esse conhecimento, para nós não dizermos amanhã, ah, eu não sabia. Pastor Gilmar, houve um caso interessante que foi feito casamento, a documentação ok, entregue a ata, você tem um tempo para levar lá e pegar uma certidão. Passou o tempo e o noivo não apresentou a ata lá no cartório, o tempo passou. Os 90 dias. Mas para todo mundo o casamento valeu, só o noivo que sabia que ele não tinha feito e não tinha certidão para apresentar para a esposa. Ela também não ficou cobrando, só depois de muito tempo passado foi descoberto então que aquele casamento não aconteceu, não foi habilitado porque ele conseguiu encobrir a esposa e não deu continuidade. Isso foi uma fraude dele, né? Ele foi. O senhor não acha que aí o juiz de paz teria que pedir um retorno dessa documentação? Sim. Por isso que é importante você ter uma cópia assinada por eles, guardada por você, um caso desse. Mas eu faço diferente. Eu não corro esse risco. Porque todas as atas eu mesmo levo no cartório. É um trabalho a mais, mas é uma garantia a mais. Eu levo e falo para eles, amanhã pode pegar o seu certidão de casamento, então todas eu abro. Por que você leva as atas? Primeiro por esse detalhe, e mais à frente eu vou explicar para vocês um outro detalhe que pode ocorrer muito, e você, estando com você pode resolver sem criar um certo transtorno nos nubentes, porque eles vão ficar apavorados se ocorrer algo que eu vou compartilhar com vocês. Bom, quais são as tarefas do nubente? Aqui então coloquei alguns passos, que é o que nós já vemos falando, vou passar rapidamente, que é a tarefa deles. Então eles têm que levar toda a documentação no cartório, para que o cartório examine, e após 30 dias, não havendo nenhum impedimento, o cartório vai expedir o certificado de habilitação. Aí ele vai pegar o certificado de habilitação e vai passar para que o celebrante, o juiz de paz, possa, a partir daquele certificado, redigir a ata. Por que precisa daquele certificado? Porque lá vem todos os dados que você precisa. Ah, mas eu preciso? Não, eu pego com os noivos. Tá bom. Você preencheu a ata lá dizendo Mário José da Silva, mas não era Mário José da Silva, era Mário José da Silva. Você colocou o da mais. E aí? É problema? É problema. Ah, mas eu não sabia, mas no RG do rapaz estava assim. Ah, mas na certidão de nascimento não estava. O que manda, entendeu? Então tudo isso são detalhes que às vezes você pode evitar um transtorno. Então, terceiro passo, após o casamento, a pessoa autorizada pode levar o cartório, mas eu fico com aquela parte. Eu prefiro levar, certo? Bom. Vamos falar da função do celebrante? Tem mais uns 20 minutos. Ou nós fazemos uma pausa para tomar uma água e um café, ou terminamos, fazemos a pausa para a segunda parte. Eu prefiro. A maioria sempre vence, então tá. Função do celebrante. O celebrante, qual a função dele? Redigir a ata. E no dia, pedir e recolher todas as assinaturas. Noivo, testemunha e a dele principalmente.
A dele deve ser reconhecida firma, tanto da assinatura quanto do requerimento. O que é requerimento? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco também, que visualizando vocês vão entender mais fácil. Pegar todos esses documentos, ou ele entrega para os cônjuges fazer isso, eles levarem ao cartório, ou ele mesmo pode ser o veículo que levará. Eu prefiro levar para evitar alguns transtornos. Primeiro que o cara pode esquecer, você depois fala assim, poxa, eu casei, agora eles não estão mais casados. Entendeu? Então essa é a função do celebrante. Então vamos pegar aqui o que eu falei para você. Isso aqui, ó, é um termo de aditamento. O que é isso daqui? Vamos supor que você entregou a ata para os noivos, eles saíram todos felizes, não viu a hora de levar no cartório para registrar, sair de lá com certidão de casamento. Mas de repente você digitou o nome errado do noivo. Sabe o que vai acontecer? O cartório vai dizer para eles, não pode registrar. Por quê? O nome do noivo está errado. Eles vão ficar desesperados. Porque eles não sabem o que fazer. Eles vão sair correndo, falando, nossa, nós estamos trabalhando, agora nós não estamos casados. Ele vai sair falando isso. Então, quando está com você, você levou lá, tem um erro, aí você faz um termo de aditamento. Ó. Se você falar, ata do casamento, Júlio César, tal, eu, Gilmar Pinheiro, papá, aí você fala assim, o nome completo e correto do pai do noivo é Júlio César Cândido Vieira da Silva. Pronto, você corrigiu, assinou, reconheceu firma, pronto, você solucionou o problema. Os nubentes não tomaram conhecimento, também não ficaram apavorados, não ficaram assustados, certo? Imagina dois jovens querendo... Eu fui casar, né? Mas ele tinha aplicação. E se eu não tivesse levado a minha RG não tinha casado porque estava errado o sobrenome do meu pai, estava faltando. Você viu? Agora você fala assim, mas acontece isso? Aí, olha, acontece porque, por exemplo, o meu irmão chama Luiz. No RG é Luiz com S, no CPF Luiz com Z. E se eu pego um dos dois, pronto, está errado. Mas quando você pega o certificado de habilitação, lá vem tudo conforme deve ser registrado no cartório. Na minha habilitação estava Holanda, só que eles não colocaram o H, né? Ficou só Holanda sem o H. Entendi. E era com H. Aí eles não aceitou. Tive que apresentar o RG e a certidão. Tem que levar a certidão. Bom, aqui então é um requerimento. O que é um requerimento? É um requerimento do celebrante dizendo: Ilmo, senhor titular do cartório de registro, prezado senhor, aí vem o nome do cartório, ele vai estar lá no certificado de habilitação, então você vai estabelecer e vai pedir a ele que aquela ata seja registrada nos termos da lei. Então isso aí você assina, deve ser reconhecido firma do requerimento, e a ata de um casamento é assim, ata de casamento. Sobre o requerimento, agora eu não sei se o senhor deve estar bem mais sabendo mais que eu, há uma exigência do celebrante sobre vários aspectos, né? Não é Sim. só a documentação, mas eles querem saber endereço, eles querem Sim, está aqui, ó. Eles querem tudo, ó. Por exemplo, aqui no meu caso, ó. Eu, Gilmar Pinheiro, RG, CPF, nacionalidade brasileira, estado civil, casado, nome do meu pai, da minha mãe, da onde qual denominação eu faço parte, aonde eu resido, município, meu e-mail, abaixo assinado, tudo isso eles precisam. Essa é uma exigência. Mas eu acho que isso é legal porque fica algo mais formal, mais legal e evita de muitos picaretas, vamos dizer assim, possa abusar daquilo que é autonomia. Aí pronto, aí você vai para a ata. O que a ata consta? Consta algumas coisas importantes. Primeiro, a data, horário, local. Tá vendo? Esse casamento que eu celebrei foi no Recanto Pérola, fica na rodovia Anguera, quilômetro 136, sem número, Limeira, estado de São Paulo.
Aí aqui embaixo você colocou qual é o regime. Deve constar na ata. Isso é importante. O nome dos nubentes mais todas as suas qualificações. Tá ali, ó. O que ele trabalha, ele é empresário, nacionalidade brasileiro, ele é solteiro, natural de Limeira, o nascimento, a residência, certo? A filiação, quem são os pais, e da mesma forma da noiva. Aqui embaixo você tem que colocar que os contraentes... Ah, mas o noivo não houve mudança, mas você tem que colocar. A partir desse momento ele vai chamar o mesmo nome, tudo bem, você tem que repetir. Ela, na verdade, ela tirou o Medina e colocou o Somera. Então houve uma mudança. Você tem que colocar todas as qualificações de quem são as testemunhas. Lá. Brasileiro, idade, qual que é o ofício, o que faz, residente, onde mora. Então tudo é as qualificações. E para constar você coloca o seu nome, você é o ministro celebrante, lavrou a data. Aí vem aqui a coisa importante. A sua assinatura, do noivo, da noiva e das testemunhas. Eu sempre coloco um casal de cada lado. É mais prático. Mas pode colocar 2? Pode. Entendeu? É que geralmente fica um momento assim mais rápido. Porque como é um casamento religioso com efeito civil, todos os padrinhos estão no local. Então você só levanta um para que possa dar a formalidade da qual há uma exigência na lei.